Boa noite! Finalmente estamos agora ao vivo. Mais um bate-papo muito interessante, muito legal. Estamos aqui Eu estou com minha grande amiga Gianice Grivô para bater um papo muito legal. A gente já estava se divertindo aqui antes da live, batendo um papo, conversando. Eu quero, antes de mais nada, antes dela até dar o boa noite dela, boa noite, porque são 18 horas, obviamente, né? Eu vou apresentar Sim. ela e vou querer que ela fale sobre ela, sobre essa biografia fantástica da Gianice. Bom, a Gianice, ela é uma pessoa fantástica, a gente vem discutindo sobre essa possibilidade, eu vim encomendando ela sobre essa possibilidade de somar esse conhecimento já faz algum tempo. Ela tem 22 anos de experiência em recursos humanos, analista comportamental Master DISC certificada, trabalhou na Orbank, segunda maior empresa de terceirização de mão de obra do Brasil, e é especializada em análise de risco trabalhista e prevenção e redução de perdas. É uma pessoa fantástica. Gianice, boa noite. Boa noite, Danilo. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Legal estar aqui, poder trazer aí um assunto bacana para a gente debater, trazer conhecimento nesse momento que a gente está podendo forçadamente, né, investir num desenvolvimento um pouquinho maior, trazer novidades aí, atualizações do que está acontecendo no mercado de RH, voltado inclusive para o TI. Maravilha, maravilha. Bom, as pessoas estão começando a chegar agora. Vamos conversar durante 5 minutinhos até as pessoas chegarem. Temos muito assunto bacana para conversar hoje. Eu relacionei aqui alguns dados fantásticos que a gente pode conversar, alguns indicadores muito bons. Vamos tentar mesclar um pouquinho da minha expertise com TI, com desenvolvimento de software, com a tua expertise com RH. Você que já tem uma bagagem, um currículo gigantesco aí de experiências muito legais. A ideia nesse momento é a gente poder sair dessa discussão com algo com que as pessoas possam utilizar depois no RH. O título dessa discussão, que eu achei fantástico, porque é algo que eu sempre prezei, que eu sempre lutei, especialmente para as empresas, enfim, para as empresas de forma geral, que é não só a ideia de contratarmos profissionais na área de TI. Eu acho que o mercado está muito insano na contratação, na busca de profissionais. Só que se esquece do básico, que na realidade é manter os profissionais na empresa. Então, esse entendimento, eu também tenho 20 anos de experiência com TI, 22 também de experiência com TI, e eu venho assim acumulando algumas coisas, algumas ideias, alguns insights que eu decidi hoje, de uns tempos para cá, começar a divulgar nos meus cursos, nas minhas palestras, que é justamente isso. E agora, com essa conversa nossa, a gente consegue mesclar essas ideias. Estou certo ou estou errado? Não, tá bem certo, Danilo, porque assim, ó, é exatamente essa mudança de postura que o RH vem trabalhando nas empresas, tá? Que as pessoas não sejam tão substituíveis e sim desenvolvíveis, sabe? Que as empresas invistam os seus esforços em desenvolver, em manter essas pessoas dentro dos seus quadros, até porque a gente tem aí já um momento mais dinâmico, onde já existe uma tendência das novas gerações de flutuarem mais rapidamente entre as empresas. Então, quanto mais as empresas investirem em manter, desenvolver esses profissionais, a gente vai ter uma construção mais sólida de perfil e de desenvolvimento de ambiente mais construtivo. Tá? Então, sim, é uma mentalidade que está se trabalhando bastante dentro das Bacana. empresas. Eu vou falar aqui algumas informações, assim que a gente iniciar daqui a 2 minutinhos. Por enquanto, a gente está só aquecendo, alongando para poder começar, enquanto as pessoas estão chegando e estão entrando. Mas eu vou divulgar daqui a pouquinho algumas informações sensacionais. Eu anotei aqui bastante coisa legal, especialmente no quesito comportamental, obviamente, e deixa me ver que fechou aqui. A questão de humanização, que eu acho que é muito importante também na área de TI. A área de TI, para quem não viveu dentro, trabalhando, desenvolvendo, é uma área um pouco, como é que eu posso dizer, ela é diferenciada das outras áreas, porque nós somos quase que treinados 100% a ficarmos assim, ó, na frente do computador. Exato. E isso faz com que nós percamos um pouco esta humanização e esse vínculo de relacionamento entre pessoas. Eu trabalho há bastante tempo dessa maneira e eu sei muito bem o que é isso. E eu trouxe alguns dados aqui que são muito curiosos, assim,
que acho que ninguém nunca analisou, nunca viu isto, e eu vou falar daqui a pouquinho sobre esses dados, e assim, a partir destes dados que eu vou trazer, juntamente com a situação atual que nós estamos vivendo, e além disso, a conversa que nós vamos ter aqui agora, nós podemos compilar essas informações hoje, e quando sairmos daqui a uma hora, nossa live hoje tem uma hora de duração, daqui a uma hora saímos com informações ricas sobre isso, e eu vou falar sobre o meu ponto de vista, a minha experiência, você vai falar sobre a tua, e as pessoas que estão aí assistindo podem compartilhar, devem compartilhar esse vídeo nas suas, entre seus grupos. Boa noite a todos que estão presentes. Façam perguntas, que eu acho que é o mais importante. Esse é um momento único e a Janice está aqui para isto. Concorda? Concordo totalmente. Tá, vamos lá então. Bom, primeira questão que eu queria discutir muito, antes de mais nada, é obviamente a questão de nós estarmos todos afastados um do outro fisicamente, só que, por outro lado, estarmos próximos através da tecnologia. Janice, sim, e vocês que estão nos assistindo também opinem. Para você e para as pessoas que estão nos assistindo, isto faz alguma diferença? Eu acho que faz muita diferença, Danilo. O que a gente pode tirar de positivo nesse momento, tá? Em termos de visão de empresa e mercado de trabalho, tá? Ao passo de que há um congelamento momentâneo de oportunidades, isso não é totalmente verdade, porque as oportunidades estão acontecendo, tá? Sim. Existe também uma conscientização forçada das empresas de entender esse momento de digitalização. Tá? Então, o que acontece? Muitas empresas que ainda eram resistentes, como a gente costuma dizer, a última linha de resistência à era digital está caindo por terra agora. Tá? Está entrando de uma maneira meio garganta abaixo de que esse momento é necessário, que é necessária essa mudança, tanto no perfil digital das empresas, como no entendimento das pessoas que trabalham dentro delas. Então, sim, eu acho que vem algo muito positivo depois de toda essa tempestade. Maravilha. Eu tenho tido também a mesma visão, só que tem uma informação que é um pouco preocupante, e isso eu vou compartilhar aqui, que é o quesito saúde mental. Como muitas pessoas já sabem, quem não sabe, eu gostaria de falar, eu mesclo um pouquinho também, nos meus estudos, nas minhas andanças nos últimos anos, um pouquinho da área de humanas com a área de exatas. Eu trabalho um pouco com hipnose, com estudo de hipnose, PNL. A Gianice deve ter visto já meu canal, né, Gianice? Já vi, sim. Inclusive, estou entrando nessa área de estudos de hipnose agora também. Que legal. Para quem não sabe, eu tenho um canal no Facebook, facebook.com.br Danilo Lustosa Hipnose. Tem bastante vídeo engraçado, divertido lá, de hipnotizando as pessoas na rua, nos parques e tudo mais. Dou treinamentos também sobre isso, capacito as pessoas sobre isso também e capacito também empresas sobre essa técnica que eu acho fantástica, que eu acho que muda as pessoas completamente. Estou eu aqui uma prova viva disso, um profissional na área de tecnologia, que normalmente é rotulado como nerd, né? E estou aqui falando para muita gente e fazendo tudo isso acontecer. Bom, então eu acho que, por estudar muito sobre essa questão da saúde mental, eu percebo que esse afastamento físico e esse contato à distância tem atrapalhado bastante o quesito de saúde mental e está cada vez pior. Então, com isso, eu trouxe aqui alguns dados e eu já quero abrir nossa discussão com base nessas informações. O que acontece? É um indicador de saúde mental. Eu sei que nós temos um item para falar antes sobre isso, mas eu gostaria já de abrir o nosso segundo item, depois a gente volta para o nosso primeiro item. Eu descobri aí nos meus estudos, antes da nossa live, um site muito interessante de uma pessoa que eu vou até compartilhar aqui para vocês verem, de uma pessoa muito interessante que é Vocês estão vendo aí esse site. Bom, esse site basicamente é um artigo, na realidade, não é um site, é um artigo, na qual é dito sobre os problemas da saúde mental no espaço de trabalho da tecnologia. Está todo em inglês, obviamente, e ela começa falando que 1 em cada 5 pessoas poderão ter a sua saúde mental comprometida, e tem alguns tópicos que vão sendo ditos aqui.
Essa pessoa, eu vou até descer lá e mostrar quem é a Nara Kansbergen. Ela é uma pessoa bem conhecida na área de tecnologia, que também consegue mesclar ambas as coisas, a tecnologia e a área comportamental e a área de humanas, é mais ou menos o que eu faço hoje. E ela escreve alguns artigos muito bacanas. E um item aqui do artigo eu achei fantástico, ó. Que ela fala da prevenção da solidão e isolamento quando o trabalho for remoto. E ela fala alguns dados aqui muito importantes, que esse artigo aqui é de 2019, maio de 2019, faz um ano esse artigo, e quando ela escreveu isso aqui, ela não imaginava que nós estaríamos hoje todos nós isolados. E o que ela diz aqui, basicamente, é que é muito difícil, é muito complicado associar, aliar o trabalho remoto e uma saúde mental muito bem clara, muito bem resolvida, digamos assim. Eu tive contato com alguns amigos, eu, inclusive, trabalhei por um ano e meio de forma remota, em 2009, 2010, mas tive contato com alguns amigos meus ontem e hoje para poder debatermos esse assunto. Esses amigos só trabalhavam de forma remota, eles tinham a mentalidade de uma disciplina bem regrada ali, e eu acredito muito que, sem ter essa disciplina, a nossa saúde psicológica ela cai enfim, tem toda o desaproveitamento aí da saúde psicológica sem essas disciplinas. Então, esse artigo foi escrito e tem comprovações, existem testes, ensaios que foram realizados. Eu também fiz bastante estudos com isso na época que eu participei do Instituto de Biotecnologia, há 5, 6 anos atrás. E eu queria saber um pouquinho de ti, Janice. Esse trabalhar como exercício de forma obrigatória hoje, porque somos todos obrigados a trabalhar, isso Sim. compromete um pouquinho a saúde psicológica das pessoas? Na verdade, assim, Danilo, exige um pouco mais de preparação, tá? De investimento da pessoa em si própria. Eu acho que mais do que uma questão de saúde mental, ela exige um envolvimento de inteligência emocional nesse momento, tá? Então, tem coisas que são básicas e importantes, porque as pessoas não estão trabalhando remotamente porque elas querem. Como você disse, você teve aí um período que você trabalhou remoto, mas não isolado. Você saía quando precisava, você tinha contato com pessoas. Nesse momento, a gente está num quadro de isolamento total. Então, é importante que você mantenha determinadas rotinas. Tá? Encare o teu trabalho remoto como um trabalho regular, tá? Mantenha a mesma rotina que você manteria se tivesse num trabalho de empresa, tenha horários para as coisas, disciplina, blocos de tempo, horário para você levantar e refrescar a tua cabeça, da mesma forma como no teu trabalho você tem a pausa do cafezinho, você tem que fazer esse mesmo tipo de dinâmica dentro do teu trabalho remoto, tá? Para que você mantenha a tua saúde, a tua integridade emocional, para que esse isolamento não te abale tanto. Manter contato com as pessoas virtualmente, tá? Você está trabalhando remoto, mas não se isole. Fale com as pessoas, assim como a gente está conversando agora, interaja via WhatsApp, faça videochamadas. Isso é importante, você manter o contato social, tá? E estruturar o seu trabalho de uma forma inteligente, tá? Não seja escravo desse momento virtual, relaxe quando precisar, tenha momento de distração, tá? Se organize como você estaria organizado dentro de uma empresa. Perfeito. Eu concordo plenamente com o que você disse. Eu acho que a minha experiência quando eu tive trabalhando remotamente, não vou dizer que não foi boa, também não foi ruim. A única coisa que eu achei de desvantagem, naquela época, inclusive, a gente não tinha tanta ferramenta assim de lives ou de interação via remotamente. Mal existia o Skype, mal existiam básicas ferramentas que nos proviam essa facilidade. Mas existiam. E isso foi em 2010, mais ou menos. Foi um ano e meio assim, só que acabou que como sou muito ligado a estudar, me aprender, aprofundar, e eu sei que o profissional na área de TI, ele é assim, e tirando um pouquinho o profissional de TI de lado, eu sei que os profissionais, de forma geral, também são extremamente dedicados, esforçados e focam realmente no seu trabalho. Eu percebi naquela época que eu
me estendia tanto no meu trabalho, que acabou que eu dormia cada vez mais tarde, e no dia seguinte dormia um pouco mais tarde, e depois um pouco mais tarde. Com isso, eu passei 1 ano e meio, assim, ó, sem saber o que era dia e o que era noite. Sabe? Eu trabalhava de madrugada, acordava, dormia às 8 da manhã, acordava às 4 da tarde, e aí ia virando noites atrás de noites, dias atrás de noites, e emendando uma coisa na outra. Como meu trabalho era remoto e eu trabalhava sob produção, que normalmente os profissionais na área de TI são assim, né? Eles têm trabalho sob entrega. Sim. Eu só tinha que ter a obrigação de fazer uma entrega na segunda-feira de manhã e na segunda-feira à tarde, nesse mesmo dia, pegar mais demanda, trabalhar para entregar na próxima segunda-feira. Então, isso, sem a disciplina, me fez ter uma experiência não tão boa. Algum tempo depois, eu trabalhei pontualmente remotamente. Hoje, estou trabalhando remotamente e estou muito mais disciplinado. Isso requer uma disciplina. Isso que você falou faz todo sentido. A disciplina não só do trabalho em si, mas especialmente das atividades extra-trabalho, que é estarmos com a família no momento exato, fazermos exercício físico é muito importante. Eu todos os dias estou aqui levantando cadeira, levantando escada, para poder substituir na academia que não estou tendo. Então, eu acho isso muito legal, sim. Agora vamos voltar ao nosso assunto principal, que é justamente o RH 4.0. Eu tenho aqui algumas perguntas para te fazer, e eu fiquei muito curioso, porque eu não sabia o que era o RH 4.0. Quando você me trouxe esse tema, você me falou, vamos discutir sobre isso? Eu falei, vamos, mas bom, não sei o que é isso, mas vamos. E aí eu peguei e fui estudar sobre isso, obviamente, para poder saber, discutir, debater e até provocar mais discussões. E eu percebi que o RH 4.0 é muito mais humanizado, né? Me explica um pouquinho o que é esse 4.0. Na verdade, o RH 4.0 ele é o RH da revolução tecnológica, tá? Ele vem trazendo um mundo de ferramentas e informações muito qualificadas e específicas para que você possa tratar o teu colaborador de forma precisa, de acordo com cada perfil que você tem dentro da tua empresa. O que acontece? A gente tinha até então um RH que colocava todo mundo no mesmo balaio. A empresa tinha uma forma de tratar os colaboradores, todos eram tratados de uma mesma maneira, treinamentos todos eram aplicados de uma mesma maneira, e a assertividade disso muitas vezes não era efetiva. Tá? O RH 4.0, ele vem com as informações da transformação digital, ele consegue mapear como cada colaborador está se sentindo dentro da tua empresa. Tá? Então, não é um RH bonzinho, tem muita gente que tem essa ideia, o RH 4.0 é o RH bonzinho. Não, ele não é. Ele é um RH assertivo, ele é um RH que entende mais como um colaborador está funcionando dentro da empresa. Às vezes você tem, por exemplo, um excelente colaborador que está numa posição errada dentro da empresa. E o que acontece? Você demite. Com as ferramentas que a gente tem de análise hoje, essa visão mais precisa de como está acontecendo a coisa, você consegue aproveitar um talento que você poderia dispor para o mercado de uma forma muito mais produtiva dentro da tua empresa. Tá? Então, esse acho que é a grande transformação que o 4.0 traz. Tá? Perfeito. Algumas pessoas perguntaram aqui, a Daiane perguntou qual é o nome da autora. Daiane, eu vou compartilhar agora o link que eu acabei de colocar aqui para a gente ver. Estou colocando agora no chat. Então, quem quiser dar uma olhadinha, vale muito a pena. É um artigo em inglês, mas ele é bem rico em informações e parece até uma adivinhação do futuro, sabe? Porque eu, quando estava lendo esse artigo, eu falei, não é possível, está adivinhando o que nós estamos falando, o que está acontecendo com a gente hoje. Então, vale muito a pena dar uma lida sobre esse artigo, porque é fantástico. Voltando ao nosso assunto, antes de mais nada, eu queria só fazer uma pausazinha e falar sobre algo interessante. Isso que nós estamos fazendo aqui agora é um projeto que eu chamo de Sou Mais Humano, com a ideia de trazer pessoas para debatermos sobre ideias, especialmente sobre ideias do RH, ideias que são relevantes para os recursos humanos de forma geral, e não só especificamente para o recrutamento e seleção. Às terças e quintas e sábado, eu estou fazendo um projeto do TI Recruta, que tem mais a ver com a parte de recrutamento e seleção também, mas também tem a ver com a parte do RH também. São dois projetos distintos. Ontem teríamos uma live com um amigo meu, um grande amigo, que falaria sobre Agile Coach.
quando eu ia soltar a publicidade dessa live, infelizmente ele me ligou e falou: estou com sintomas da Covid-19. E aí tivemos que cancelar essa live. Não houve ontem, infelizmente, mas teremos hoje, estamos tendo hoje, pontualmente às 16 horas, desculpe, às 18 horas, e amanhã, a partir de amanhã, os demais dias serão às 20 horas. Amanhã a gente vai falar com o Matheus Felipe, que é um cara muito legal, e na sexta-feira teremos um papo com um médico, amigo meu, o Guilherme, que a gente vai falar, um médico mesmo, tá? Ele vai falar sobre como a gente consegue resolver dentro da empresa, dentro do contexto corporativo, o pós-Covid. Então, é um papo direcionado para pessoas na área de recrutamento e seleção, pessoas na área de tecnologia também. Então, é um papo muito legal. Ele vai falar sobre o Covid também, 19, alguns dados, algumas informações a gente vai trazer que também são inéditos, que não foram ainda divulgados. Então, e no sábado com o Luciano Steffen, que a Janice conhece muito bem. Então, são esses papos que nós teremos. Voltando ao nosso assunto principal, então, falando novamente sobre o RH 4.0. Eu vi também que o RH 4.0, a gente perde um pouco da visão do tal admite e demite. Admite e demite. Isso eu vejo muito na TI. E fique claro para as pessoas que estão me assistindo aqui, que na TI nós estamos tendo um processo insano, louco de contratação. E as empresas elas não estão parando para pensar um pouquinho que antes da contratação a gente tem que trabalhar a retenção desse profissional dentro da empresa. Porque está todo mundo contratando. Ninguém para pensar que nós temos que reter esse profissional aqui dentro. E quais são as estratégias? Bom, esse bate-papo que estamos tendo aqui agora é o início de várias estratégias que podem ser tomadas. O RH 4.0, que já li bastante sobre ele agora, ontem e hoje, é isto. O que a Janice está falando para a gente, está explicando também é isto. Então, reter é mais importante. E na área de TI, pouquíssimo se demite, obviamente, porque nós temos uma defasagem de demanda de profissionais e oportunidades gigantescas. Então, as empresas que têm seus profissionais precisam ali meio que fazer esse rebolar para poder manter o seu profissional ali. Normalmente oferecem sinuca, videogame, bermuda, podendo trabalhar de bermuda, levar o cãozinho lá toda sexta-feira, tomar uma cerveja, enfim. Só que isso não segura. E a Genice pode me confirmar isso. Como é que é isso aí, Genice? O RH 4.0, ele muda, então, esse paradigma do admite, demite? E aproveitando agora o gancho, uma segunda pergunta. Esse tal de bermuda, sinuca e videogame segura o profissional? Então, aí entra um conhecimento mais profundo de cada perfil que você tem, tá? Porque o que acontece? Uma das coisas que o RH 4.0 traz é a formação de equipes meu Deus, me fugiu a palavra, de faixas etárias e de perfis diferentes, tá? Então, você tem ali profissionais baby boomers, que são aqueles profissionais nascidos até 64, você tem a geração X, que já é a minha, tá? Dos profissionais ali de 40 anos, você tem a geração conhecida como millennials, que são os que nasceram até 1999, e tem a famosa geração Z, que está chegando aí para botar fogo no parquinho, como a gente diz, né? Eles chegaram trazendo um movimento violento. Então, o 4.0, ele constrói, ele indica, inclusive, a construção de equipes com todas essas participações. E cada um desse tipo de profissional, Danilo, ele tem uma aspiração, ele tem algo que ele busca. Por exemplo, se você pegar essa geração Z, essa gurizada nova, eles buscam muito foco em desenvolvimento, treinamento, especialização. Enquanto se você pegar lá um baby boomer, ele busca mais propósito, ele busca mais identificação, tá? Então, você tendo esse RH que consegue enxergar o teu profissional, quais são as aspirações dele, o que ele quer. A cerveja vai valer para esse, mas não vai valer para aquele, não vai ter importância para aquele. E os dois são talentos importantes. Então, você construir a estratégia de retenção de acordo com o que cada faixa, cada perfil profissional busca dentro da tua empresa. Isso te dá uma assertividade de manutenção de talentos. Tá? Então, essa é uma das tendências que já existe na retenção do perfil 4.0. Tá? Perfeito. Na mesma experiência que eu tive como profissional de TI, e sempre foi assim,
nunca foi tanto valorizado, sempre foi bastante valorizado na área de tecnologia, mas de uns 4 ou 5 anos para cá, essa valorização aumentou-se de forma, assim, descritível. Mas eu já experimentei bastante sobre essa ideia de. Inclusive, eu falo isso nos meus cursos, tá? Já experimentei bastante essa ideia de que, vem trabalhar com a gente, que aqui a gente tem videogame, vem trabalhar com a gente, que aqui a gente tem, sei lá, mesa de sinuca, a gente tem cerveja e tudo mais. Eu, particularmente, não gosto disso. Eu sou. Eu só acho que eu sou da geração da era saudável, e eu não sou muito de beber, eu não sou muito de jogar, isso não é muito a minha praia. E eu sempre evitei, mas é uma questão pessoal, obviamente. E isso para mim nunca me encantou os olhos. E batendo papo com algumas pessoas na área de TI também, o mesmo é verdadeiro. Porque, ok, eu sinto, isso que eu vou falar aqui agora, eu também falo nos meus cursos, eu sinto que existe uma necessidade muito grande no Brasil das empresas de se compararem com as empresas dos Estados Unidos, com as empresas do Vale do Silício, lá do Palo Alto, que eu acho que são empresas sensacionais. Eu morei nos Estados Unidos durante um tempo e tive a oportunidade de trabalhar em uma dessas empresas. E eu acho que as empresas têm uma vontade aqui no Brasil de fazer isso. Só que existe uma regra, existe um detalhe que as empresas não sabem, melhor, sabem na realidade, mas que estão tentando mesclar, que é algo chamado legislação trabalhista, e que nos Estados Unidos não tem. Então, isto, para você tentar dosar isso e colocar uma ideia de que nós temos tais benefícios, cerveja, temos jogo, videogame, enfim, várias coisas aqui, mas ao mesmo tempo também temos trabalho, é muito difícil porque tudo isso não cabe numa carga horária. E o profissional e a lei trabalhista, ela vigia tudo isso. O profissional, ele está além do tempo necessário, ele vai ter vai ser contabilizado com uma hora de trabalho e um problema sério pode acontecer para a empresa. Então, eu percebo que dosar isso é uma questão de sensibilidade, é uma questão de maturidade. Eu acho que a gente está no processo inicial. Acho que nós temos toda a possibilidade de chegarmos lá e conseguir e fazermos isso acontecer, equiparar essa ideia com a ideia do Palo Alto, do Vale do Silício, mas eu acho que nós temos ainda bastante a amadurecer, eu acho que não é ainda o momento exato. Mas tem um outro assunto também que eu queria conversar contigo, que é a questão da flutuação do profissional na área de TI. Antes de conversarmos, os últimos 2 dias eu vim batendo papo com muitos colegas e muitos amigos, e são dados até que eu já venho pesquisando, já venho estudando já faz algum tempo, eu falo inclusive isso nos meus cursos, nas minhas palestras, que é sobre a flutuação do profissional no mercado de TI. Eu costumo fazer uma analogia que é mais ou menos como se estivesse jogando um xadrez. É um tal de tirar a peça de uma casa e botar numa outra que tá difícil calcular isso. Então, cada hora que a gente olha, tal fulano saiu da empresa, foi para outra, e fulano saiu de outra, foi para outra. E isso tem se tornado uma prática comum. E eu fico muito triste. Antes de falar sobre isso, na verdade, eu vou falar um pouquinho sobre dados. Eu fiz um estudo sobre esses dados e descobri que hoje o profissional de TI, com uma pesquisa que eu fiz com em torno de 80, não, foram 88 profissionais que eu fiz essa pesquisa, e descobri que desses 88 profissionais, eles ficam em torno de 7 meses, isso hoje, de 2 anos para cá, ficam em torno de 7 meses numa empresa. Bom, 7 meses numa empresa não é muito, não é nada, especialmente para a área de TI. Eu vou explicar por quê, antes de passar a bola para você e te perguntar sobre isso também. Porque o profissional de TI, quando ele entra, e algumas pessoas talvez não saibam sobre isso, ele precisa ter um tempo de maturação, digamos assim, de Maturação. casa, para que ele entenda, conheça os processos da empresa, os processos do negócio envolvido e também do software. Porque não é simplesmente colocar um código, um software no colo do novo desenvolvedor e esperar que ele produza igual o cara que está 2, 3 anos trabalhando dentro da empresa. Existe uma curva de aprendizado que para a área de TI, essa curva ela é bem mais branda e bem mais leve. Então, isso é muito sensível. E, de repente, nós estamos vendo que em 7 meses, em média, esses profissionais eles mudam, eles trocam de lugar. É,
normalmente essa curva começa a se tornar mais acentuada, ou seja, ele começa a ter mais entendimento a partir do quinto, sexto mês de empresa. Ou seja, quando ele está aprendendo, é quando ele sai. Então, essa é a média, obviamente. Então, do teu ponto de vista, Janice, e isso está acontecendo bastante, e outra coisa importante, e aí que está a pergunta que eu quero fazer para você. Os recrutadores eles estão muito criteriosos nesse quesito de. Isso, eu sinto isso, obviamente, no meu dia a dia. A pergunta é a seguinte: vem cá, você saiu dessa empresa faz 6 meses, 7 meses? Aliás, saiu não, a gente está trabalhando na realidade. Você mal entrou nessa empresa, faz 6 meses, já quer trocar de empresa? Qual o motivo que você quer trocar? Por que você trocou a anterior, inclusive, com 6, 7 meses também? Essa pergunta tem acontecido bastante. No RH 4.0 e nessa nova modalidade moderna de se avaliar o profissional, essa informação, esse indicador, ele é consistente? Você utiliza isso no dia a dia? É importante saber essa informação? Então, aí a gente precisa dividir essa situação, Danilo, em duas, tá? Primeiro, quem está recrutando é o profissional interno da empresa ou é uma consultoria de recrutamento? Porque, assim, se for uma consultoria de recrutamento, ela tem que seguir a determinação daquilo que o cliente passa para ela. Se o cliente determinar para ela, não considere profissionais que não tenham uma permanência de mínima de 2 anos nas empresas, ela não pode considerar. Por mais que ela olhe aquele perfil joia rara, tá? Porque é uma determinação do cliente. E já existe, sim, as consultorias trabalhando na mudança dessa mentalidade com os clientes, mas, uma vez um serviço contratado, ele tem que ser respeitado as diretrizes que o cliente te dá. Agora, enquanto recrutamento feito dentro da própria empresa, já existe, sim, uma mudança nessa posição. Tá? Já existe uma visão maior, principalmente dos profissionais de TI, que tem esse mercado muito mais fluido. Tá? Hoje já existe, Danilo, uma tendência geral no mercado, pela abordagem das gerações novas, tá? Da própria geração Z, já existe um estudo que determina que, enquanto um profissional boomer ficava 10 anos numa empresa, nesse mesmo período, um profissional, um millennial vai passar por 5 ou 6 empresas, tá? Então já existe essa macro tendência, essa mudança de comportamento, tá? Então hoje já existe uma visão nova, tá? Ainda tem muito a se trabalhar para derrubar esse tabu, tá? Ainda existem profissionais old school que se pegam ainda na questão de estabilidade, que é como eles chamavam isso. Mas hoje a gente, no 4.0, está trabalhando muito mais para entender o porquê do que o quanto. Tá? Por que ele flutuou? Quais foram os motivos que levaram? O que ele está buscando nessa carreira dele que está fazendo com que ele tenha esse movimento mais dinâmico? Tá? Ele tem um objetivo a médio e longo prazo que ele está acelerando atrás disso, ou é uma questão de mercado, é uma questão de oportunidades? Então já existe uma visão bem mais estratégica em cima disso, sim. Bacana. Eu espero muito, assim, eu faço uma força enorme nas minhas palestras, nos meus cursos, eu falo muito sobre esse item, esse tema. Dois temas, na verdade, a questão de não relevar o tempo do profissional, até porque o mercado está extremamente aquecido. Bom, se bem que a partir de agora, eu não sei, né, porque a gente tem uma mudança de economia aí de hoje por diante, mas eu acho que vai continuar assim, extremamente aquecido, não tenho dúvida nenhuma. E também sobre a questão de reter o profissional e não hipervalorizar as questões muito pontuais, como videogame, enfim. Videogame, eu acho que cada profissional de tecnologia hoje tem em casa, porque os salários são bem altos e ele prefere talvez jogar em casa do que jogar na empresa, porque vai ocupar mais o tempo dele, enfim, vai quebrar um pouco a produtividade dele. A Camila fez uma pergunta aqui: quais são essas ferramentas? Vou colocar aqui na tela, vou repetir a pergunta dela. Quais são essas ferramentas de análise de como o colaborador se sente dentro da organização? Avaliação de desempenho, pesquisas de clima. Eu vou deixar essa pergunta dela para o final, porque no final a gente vai falar sobre essas ferramentas, sobre
Eu sei que tem, a gente vai discutir bastante sobre isso e faz total sentido essa pergunta dela. Mas existe outro assunto que eu queria falar, que é a questão da metodologia ágil e da utilização do OKR dentro do nosso dia a dia como profissional de RH. Poucas pessoas sabem, acho que a grande maioria sabe o que é uma metodologia ágil, isso já está bem difundido, bem diluído aí, e o OKR está chegando aos poucos aí. Eu, particularmente, vou ser muito humilde em dizer que eu não conhecia o OKR. Conheci há pouco tempo atrás, faz 2 semanas mais ou menos, e andei estudando, andei lendo bastante, e achei sensacional, porque o OKR, ele foi construído, foi criado pelo Google, né? Eu não sabia disso. E ele tem um objetivo muito direcionado, que é garantir que todos andem na mesma direção. Eu achei isso muito legal, porque também tem a questão das prioridades bem claras e faz com que as pessoas trabalhem assim, andem na mesma direção num ritmo bem constante. Eu acho isso muito legal. E muitas empresas grandes estão utilizando o OKR. É, eu, assim, repito, sou muito novo no OKR, recém comecei a estudar sobre o OKR, e eu gostaria muito de poder entender e ver o seu ponto de vista sobre como é que a metodologia ágil pode ser aplicada no RH. Abrir um detalhe, as pessoas, no meus treinamentos, nos meus cursos, eu dou uma aula sobre metodologia ágil, tanto no TI Recruta quanto no RH Digital, que é o curso que eu dou para a gestão, e lá eu falo bastante sobre a aplicação do método ágil no RH, enfim. Mas eu queria saber de você, que está no dia a dia, que está vivenciando isso, Janice, como é que é a aplicação do método ágil e do OKR numa dinâmica ali do RH? Na verdade, ela torna os processos muito mais fáceis de serem apresentados para que você consiga convencer, mudar a mentalidade da empresa a acompanhar as mudanças que você está apresentando, tá? O OKR, como eu digo, para mim ele é a metodologia ágil dentro da metodologia ágil, né? Porque você pega um único objetivo e um único indicador que você vai usar naquele objetivo. Então, assim, por exemplo, precisamos alavancar as vendas do setor comercial. Como faremos isso? Aplicação de novos treinamentos. Então, você vai medir o que você tem hoje de vendas com o número de horas que você tem. Aí você pega e começa, faz uma aplicação de treinamentos, faz uma medição. E esse acompanhamento você vai apresentando, vai comprovando que os resultados estão acontecendo e consegue trazer a confiabilidade da empresa para o desenvolvimento de projeto. Isso foi um exemplo bem simples, bem tosco, assim, só para ver de que forma ele é ágil. Você pode conseguir os resultados muito mais rápidos, tá? E isso não apenas em treinamento, tá? Em termos de clima, em termos de qualidade, em termos de como está funcionando um determinado setor. Vamos pegar esse indicador e esse item e vamos ver qual é o relacionamento que eles têm. Tá? Você consegue uma aplicabilidade disso nas pessoas. Tá? Porque fica parecendo, quando se fala em metodologia ágil, projeto, Scrum, coisas assim, fica parecendo que é tudo coisa dos nerds de TI. E não é. Não é, você consegue uma aplicabilidade diária disso. E você conseguir fazer com que o projeto seja micro, é mais fácil para você fazer essa mudança de mindset das companhias, das empresas. Sem dúvida, concordo 100% com o que você falou. Eu acho que as empresas têm cada vez mais focar em humanos e cada vez menos em números. Só complementando o que você falou, nós estamos agora numa época em que isso está cada vez mais evidente. Ou seja, nós estamos vivendo algo que nem os meus avós e nem os meus bisavós viveram, que é justamente uma época de extrema crise econômica, obviamente, mas que vai passar rapidamente, sem sombra de dúvida, e de comportamentos totalmente diferenciados. Eu fico tentando imaginar se isso acontecesse, por exemplo, há 20, 30 anos atrás, que ninguém tinha nem sequer chat via a internet para poder conversar. Uhum. Então, nós temos a oportunidade de ter isso e poder experimentar uma vivência interpessoal, sem proximidade, obviamente, obedecendo às regras e restrições do Ministério da Saúde, mas ainda exercitando a nossa sociabilidade. Então, eu acho isso
Eu acho essa experiência fantástica. Repito, nem os meus bisavós viveram isso. E eu acho que cada vez mais a gente precisa pegar essa experiência nossa agora e ampliá-la e mostrar para as pessoas que cada vez mais precisamos de interação humana, de Verdade. identificar pessoas como humanos. O mercado financeiro, cada vez mais, ele identifica as pessoas como números. E nós sentimos isso, nós desenvolvedores de software, nós trabalhamos na área de TI, nós que estamos em qualquer área, tá? Estou falando sobre TI porque é a área que eu vivencio há 20 anos, mas especialmente na área de TI, porque nós estamos vendo o nosso trabalho no dia a dia como números e somos tratados também como tal. Então, acho que isso tem que mudar bastante a mentalidade. Muitos insights, eu vou fazer bastante live sobre esse assunto. Eu já falo isso nas minhas palestras, já falo isso nos meus treinamentos e vou repetir quantas vezes forem necessárias. Precisamos cada vez mais tratar as pessoas de forma individualizada Verdade. e não de forma horizontal, e achando que todo mundo é igual a todo mundo. Eu acho que isso é totalmente desumano. A Roberta está falando, vou botar aqui o comentário dela, necessário mudar a palavra retenção para atenção. RH se Exato. perguntar que ações eu estou fazendo para mostrar que as pessoas são realmente importantes dentro da minha empresa. Faz total sentido. A Roberta participou comigo da live no sábado, é uma pessoa incrível. Vou ter uma live com a Roberta. Roberta, se prepara aí, tá? Bom, tem uma informação muito legal, muito importante, que é sobre as ferramentas que até a Daiane perguntou aqui. E nós temos ferramentas muito boas, tá? Muito legais de forma geral. Janice, no teu dia a dia, na tua vivência, como foi que tu atuou com essas ferramentas e de que forma essas ferramentas ajudaram na tua... Quais foram as ferramentas? Não precisa falar a, a marca, tá? Sem O merchandising, sem modelo, merchandising. mas fala mais ou menos quais foram as ferramentas. Mas pode falar, tá? Tô brincando, não precisamos também não restringir a isso. Mas assim, fala quais foram as ferramentas que tu atuou no dia a dia e que te ajudaram aí especialmente na questão comportamental, que é justamente isso que a gente está discutindo aqui agora, que ajudam no dia a dia. Se existem ferramentas, se elas facilitam realmente o trabalho no dia a dia. Eu acho assim, para esse perfil que a gente está adotando agora de RH 4.0, de medir, apresentar e personalizar, tá? Eu acho que estrategicamente tem duas coisas. São as ferramentas de People Analytics, tá? De analisar as pessoas através de números, mas enxergar que os números estão te dando os dados de pessoas, não são apenas porcentagens. Tá? Então, essa é uma das ferramentas que eu acho que é fundamental, aliada com a análise de perfil comportamental. Tá? A metodologia que eu utilizo é a DISC, tá? Mas você unir os dados dessas duas coisas, ela consegue te dar um indicador de como o colaborador está se sentindo dentro da tua empresa, qual é o momento que ele está. Por exemplo, você pode ter um colaborador que tinha um excelente desempenho e do nada aquilo caiu. Tá? Você aplicar uma análise de perfil comportamental te dá uma indicação desse momento, te dá uma indicação de como ele está enxergando o todo dele, ao mesmo tempo você tendo ali os dados de analytics, você consegue ver o que aconteceu na trajetória dele, você consegue mapear o que mudou que pode ter interferido no desenvolvimento desse colaborador lá dentro. Então, essas duas ferramentas acho que são fundamentais de se trabalhar, para que se tenha uma abordagem personalizada. Pesquisa de clima? Ótimo. Análise de desempenho? Ótimo, apesar de já ter pessoas que defendem a queda da análise de desempenho. Tá? Também são ferramentas que vão te dar um apoio, mas eu acho que nesse momento do 4.0, esses dois itens são fundamentais. Legal, bacana. Eu queria só abrir um parêntese aqui. Eu falei que eu vou fazer uma live com a Roberta, ela já está aqui, inclusive, comentando, já estamos preparando já. Maravilha, Roberta. Então, agendando, tá? Semana que vem, quem sabe, a gente já faz essa nossa live. E ela recente também, inclusive, inaugurou o canal dela no Instagram. Teremos em breve uma live também com o Luciano, agora no sábado. Amanhã será com o Matheus Felipe, enfim. Apenas aproveitando o tempinho aqui para fazer essa divulgação.
Voltando agora ao assunto das ferramentas, eu costumo acompanhar bastante a evolução dessas ferramentas, eu gosto muito de estudar sobre isso. Existem algumas ferramentas fantásticas no mercado. A ferramenta que eu apoio, inclusive, que me patrocina é a Connect, né? A ferramenta, o software de recrutamento e seleção para a área de recrutamento e seleção. Essa ferramenta, para mim, é uma das mais assim, despontadas hoje no mercado. Uh, Inclusive, tem um sorteio que era para ser feito hoje, vou fazer na sexta-feira, de 3 licenças do Connect. Então, lá na minha página, no meu perfil no LinkedIn, quem quiser acompanhar esse sorteio vai ser muito bacana. Além de ganhar a licença, você vai ganhar também um treinamento, enfim. Eu falei que não falei em merchandising, estou fazendo merchandising. Mas o que é bom tem que ser divulgado, né? Tem que ser divulgado. Fechando parêntese agora, as ferramentas de People Analytics e de DISC, eu andei pesquisando bastante sobre algumas ferramentas também. Eu não posso qualificar nenhuma delas, porque eu acho que seria mais por uma questão de adaptação dela na empresa, no contexto da empresa, na equipe que irá trabalhar. Mas existem sim ferramentas para tratar com isso. Eu vou fazer uma live específica sobre isso no futuro, vou pontuar cada ferramenta dessa. Eu acho que não vou nem fazer uma live, vou fazer um vídeo realmente para falar sobre cada ferramenta, de cada processo, cada etapa. Tem ferramentas da área de admissão, tem ferramentas da área de gestão, tem ferramentas da área enfim, de documentação, departamento pessoal, de ponto, de folha. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada ferramenta dessa, como cada uma contribui. Vou citar alguns exemplos de algumas ferramentas. Então, vou falar bastante sobre isso. Mas tem um lance muito, muito interessante, que é a questão da gestão de RH, utilizando-se o workflow. E tem até um site aqui que eu queria compartilhar com vocês, que fala sobre isso. Daqui a pouco eu vou colocar o link desse site, a URL desse site aí nos comentários, para vocês poderem entrar também, que é esse site aqui que eu vou compartilhar agora na tela para vocês. Na verdade, não é um site, é um artigo que eu estava lendo sobre isso, exemplos de fluxogramas de processos de RH e por que utilizá-los. Para quem não sabe, fluxograma ou workflow são desenhos de processos nos quais a gente tem que trabalhar para administrar melhor o nosso trabalho no dia a dia, sem maiores perdas aí de tempo, de produtividade da equipe como um todo. Qualquer gestor hoje de RH conhece, sabe que é necessário ter um workflow, ter um fluxograma disso. E esse artigo aqui fala bastante sobre workflow, fluxograma. Inclusive, está falando aqui sobre os métodos de gestão de RH, como ser mais humanizado, menos humanizado. Os modelos antigos, né, que é o Bem-vindo a 1984, que foi até o ano que eu nasci, não estou tão velho assim. E aqui temos exemplos de fluxogramas, que eu acho muito interessante, que é basicamente isso aqui, ó. Que no fluxograma nós temos sempre um início e um fim, que o fim vai depender do andar da carruagem, né, das etapas do processo. O fim está aqui também a depender para que lado foi o nosso fluxo. Temos indicadores de condição para saber para fazer perguntas durante o processo, enfim. Toda empresa grande, toda empresa hoje que trabalhe com RH, que tenha um trabalho assim com equipes maiores de RH, até as pequenas também, tá, as menores, consultorias, todas as empresas precisam ter um workflow, um fluxograma. Inclusive, eu até falo sobre isso também nos meus cursos, meus treinamentos, eu ensino como montar um workflow. Isso aqui, inclusive, é um conceito de TI, nós estávamos até discutindo sobre isso antes do vídeo. E aí eu queria trazer essa discussão novamente, que nós tivemos antes de começar o nosso vídeo. Muitos dos processos, Janice, de TI estão sendo incluídos no RH. Como é que é isso? Me explica um pouquinho como é que é isso. Na verdade, a gente tem uma presença maciça, né, dos processos de TI dentro do RH. A gente foi lá e roubou de vocês tudo que vocês têm de bom, né? A metodologia ágil veio de vocês, o processo de workflow veio de vocês. Porque o que a gente começou a observar? O trabalho do TI, ele é todo setorizadinho, ele tem uma sequência lógica, e essa sequência lógica faz com que as coisas aconteçam. Então, puxar isso para o restante da organização, aplicar isso de uma maneira inteligente, tá? Hoje você tem, através de modelos de gestão integrada ali, um processo que antes era maciço dentro do RH,
colaborador vai sair de férias, ele faz a requisição, ele passa, vai lá e leva para o RH pega, leva para o gestor pegar e aprovar, para voltar para o RH, para ir para o diretor. Hoje já se tem isso de uma maneira mais ágil, dentro de um único software ali. O próprio colaborador entra, faz a sua solicitação, vai direto para aprovação para o gestor, já volta direto para o RH, tudo isso muito rápido, com uma transparência muito grande, onde todos os setores conseguem ver o que está acontecendo. Tá? Isso tudo a gente capturou de lá do TI, tá? De como as coisas funcionavam lá dentro. Sim, eu até costumo falar que muita coisa foi da TI para o RH e pouca coisa veio do RH para a TI. Então, eu acho que esse é um momento muito bacana de a gente mesclar isso aí. É por isso que por isso que eu me incluo hoje nesse meio caminho aí para poder juntar, mesclar essas duas informações, porque eu sou da área de humanas também. Repito, para quem não sabe, eu trabalho também com hipnoterapia, hipnose, PNL. Estudo bastante sobre questões humanas, sou instrutor também desta área. Então, eu faço muita questão e estou exercitando bastante, estou lutando bastante para trazer muito conteúdo de humanas para a TI, que é para também, como eu falei, repito agora novamente, eu falei durante esse tempo inteiro aqui no vídeo, é para trazermos humanização, não só para a área de TI, como também para outras áreas, mas na área de TI especificamente, na qual eu estou falando aqui agora. Então, eu acho fantástico esse nosso tema da gente mesclar isso. Eu queria que as pessoas que estivessem acompanhando fizessem perguntas, que entrassem, colaborassem com ideias. Eu acho isso sensacional. Repetindo, amanhã teremos um vídeo aula com o Matheus Felipe. Vamos falar sobre inclusão e diversidade. Vai ser um conteúdo fantástico. Eu acho que já temos aí uma quantidade de inscritos aí para amanhã. Inscritos não, porque o vídeo é gratuito, mas de interessados aí enorme para poder assistir amanhã o nosso bate-papo. Bom, repito, quem quiser fazer perguntas está disponível, está aberto. Genice, me conta um pouquinho mais aí, agora que tu fez recentemente um tratamento de DISC, né? Tu tinha me dito. Isso. O que é esse DISC? Ele é uma ferramenta de análise de perfil comportamental, tá? Então, o que ele te diz? Ele te diz que praticamente existem 4 tipos de perfis de pessoas, tá? As pessoas que são os comunicadores, os que são os executores, os que são os analistas, tá? Então, ele te mostra como lidar de uma maneira assertiva com cada uma dessas pessoas, tá? Quando você tem, por exemplo, um executor, uma pessoa que tem um perfil executor, que é aquela pessoa focada no resultado, tá? Se você vai dar um feedback para ele e entra num feedback contando uma historinha, você perde a atenção dessa pessoa. O feedback para ele tem que ser um feedback mais objetivo do que ele precisa, tá? Então, por exemplo, se você tem um comunicador, já é diferente. O comunicador já precisa que você converse, que você valorize, que você diga o que ele está fazendo. Tá? Então, é uma ferramenta que te dá assertividade para interpretar como esse colaborador se relaciona com o todo e como você pode se relacionar de uma maneira mais direta e obter melhores resultados com ele. Tá? Você consegue entender também de que forma ele se encaixa melhor na tua empresa, qual é o perfil adequado, onde você pode colocar esse colaborador para que ele se desenvolva de uma maneira mais forte. É uma ferramenta que te dá uma série de bases para você trabalhar e desenvolver. Te dá uma base para que você tenha a atenção, como disse a Roberta ali, para que você tenha a atenção necessária para cada tipo de colaborador que você tem dentro da empresa. Bacana. Eu queria só contar um detalhe. A Joyce, inclusive, falou que nós ajudamos ela na dissertação dela. Que legal, bacana. Que bom. Obrigado, Joyce. A gente está fazendo o máximo para ajudar, não só a dissertação, como, de forma geral, as pessoas nas suas dissertações do dia a dia. Mas muito obrigado pelo comentário. Eu queria só fazer frisar aqui um lance muito importante, que eu também falo isso bastante nos meus cursos, nas minhas palestras, que é o seguinte: o profissional de TI, ele é um profissional um pouco diferente, pouco não, muito diferente de diversos profissionais no mercado. Por quê? O que eu falei no início do vídeo. O TI, ele é muito focado, ele é muito centrado ali no computador. E é uma pessoa muito estudiosa também ao mesmo tempo, porque vive estudando, se atualizando e absorvendo novos conhecimentos, novos conteúdos. Então, o profissional de TI, ele tem um perfil extremamente diferenciado. Ele é um cara muito
na maioria dos casos, tá? Óbvio que não quero generalizar, não quero falar que todo mundo é assim, mas pelo menos na maioria dos casos, o tal profissional de TI, sim, ele é nerd, em outras palavras, ele é bastante introspectivo, tem dificuldade de comunicação, tem dificuldade de falar em público. Então, isso que eu estou fazendo aqui, inclusive, é algo excepcional. Nem todo mundo tem essa condição esse perfil de falar em público e se abrir, enfim. E o profissional de TI, ele é isso, ele é dessa maneira. E lidar com esse tipo de profissional é algo muito sensível, porque é É, necessário, sim, ter uma conversa muito pessoal, é necessário, sim, bater um papo, puxar esse cara para um canto, porque às vezes ele está ali trabalhando, e de repente, sei lá, uma equipe que trabalha, que não é a equipe dele, mas a equipe do lado, de repente foi pulverizada. Aconteceu comigo já algumas vezes nessas minhas andanças. A equipe foi pulverizada, um foi para trabalhar, foi transferido para trabalhar no cliente tal, o outro foi transferido para trabalhar em outro cliente, o outro foi realocado para outra equipe. E aí o profissional fica ali trabalhando e ele não tem os resultados, os feedbacks, ele não tem enfim, as conversas de retorno da empresa, ele não tem essa interação com ninguém chega para ele e fala, vem cá, vamos conversar aqui, é o seguinte, aconteceu isso aqui, etc. Então não existe essa essa disciplina de se sentar e de se conversar. Pelo menos até hoje eu nunca vi nenhuma empresa fazendo algo do tipo. E eu acho que isso é algo que um profissional um psicólogo que trabalha dentro da empresa, um profissional que trabalha extremamente focado nesse trabalho de desenvolvimento humano deveria fazer. Sob o teu ponto de vista e sob a tua experiência, você acha que isto que eu estou falando é um devaneio ou eu estou falando algo que faz realmente sentido e levando em consideração que o profissional de TI é uma pessoa diferenciada por todos esses pontos que eu acabei de falar. Faz sentido? faz sim. E aí entra também um pouco de falta de entendimento da empresa sobre o perfil do profissional de TI, tá? Criou-se uma falsa cultura de que o profissional de TI não gosta de interagir, não gosta de ser interrompido. Muitas empresas costumam dizer, os caras das caixinhas. Não vai lá dentro da caixinha dele que ele não gosta. E não é assim que funciona. Um dos cuidados que eu acho que tem que se começar a trabalhar, principalmente com os profissionais de TI, tá? Eles não são super-heróis, tá? A empresa tem muita mania, às vezes, de tá tudo explodindo, tá tudo acontecendo, vai lá e chama que o cara de TI tem que dar um jeito. Isso muitas vezes faz com que esse profissional desenvolva a síndrome de super-herói, que ele se auto-encarregue de ter que resolver e muitas vezes quando não consegue, isso desencadeia uma série de problemas emocionais, tá? Então é necessário ter um cuidado também com esses profissionais, tá? O profissional de TI é um profissional humano como qualquer outro. Você precisa ter um relacionamento, um entendimento de como ele funciona, qual é a maneira melhor para que você mostre os resultados para ele, para que ele se sinta bem-vindo dentro daquela empresa. Respeitar, sim, o espaço que ele precisa, se ele é um profissional mais introspectivo, mas que ele se sinta valorizado. O feedback constante aplicado de maneira assertiva. Explicar para ele o que está acontecendo dentro da empresa também. Não é porque ele trabalha naquela sala isolada que ele não precisa estar por dentro do quadro geral do que está acontecendo. Uma gestão de transparência e inclusiva com esses profissionais. Isso é bastante importante. Sem dúvida, tudo isso que você falou faz todo sentido. Eu gosto muito de falar sobre isso também, sobre a questão comportamental, especialmente na área de TI. Esse é um assunto que eu vou martelar bastante nos meus conteúdos que eu divulgar, nas minhas lives. Quem me conhece, quem já foi meu aluno aí, ou quem assistiu minha palestra alguma vez, sabe que o que eu estou falando faz sentido, porque eu falo isso mesmo. Eu não volto atrás sobre essa questão. Eu acho que conquistar a humanização, especialmente na área de TI, é algo extremamente fundamental. Esse artigo que eu compartilhei com vocês agora há pouco, sobre a saúde psicológica dos profissionais na área de tecnologia, infelizmente está em inglês, mas que tem bastante conteúdo ali importante e que é vital, fala sobre isso, diz que o problema na saúde mental na área de tecnologia é algo extremamente pontuado e faz sentido.
Volta e meia na área de TI eu vejo profissional sendo afastado ou trabalhando remotamente porque está passando por algum problema psicológico específico, porque, repito, ele é introspectivo, porque ele não é comunicativo, porque ele vive, às vezes, na maioria das vezes, sozinho, ali, só ele e o computador nada mais. A sociabilidade é muito importante. Então, eu vou lutar, sim, nos próximos conteúdos que eu fizer, sempre que for possível, falar sobre esse tema, porque humanização, especialmente na área de TI, é muito, muito importante. A Camila falou algo, eu acho que o Danilo falou ajudaria na retenção dos colaboradores de TI. Muitas vezes eles não têm um bom relacionamento na empresa pela introversão dele. E eu acho que essa conversa ajudaria. Sem dúvida, Camila, faz todo sentido. Inclusive, a Janice falou também justamente sobre isso. Bom, chegou o nosso fim, uma horinha de conversa, passou rápido que eu nem vi, foi num susto, como diz lá na Bahia. Foi rápido, né? Foi bom. Foi num susto. Quando a gente se diverte, passa rápido, né? Exatamente, a teoria da relatividade, né? Tudo que é bom passa rápido, tudo que é ruim demora para passar. Verdade. Né? Bom, obrigado pela participação tua, Janice. Muitíssimo obrigado. Imagina. Eu acho que foi extremamente enriquecedor aqui nosso bate-papo, nossa conversa. Amanhã, fazendo apenas um insight, antes de tu se despedir, eu vou lembrar para as pessoas. Aliás, eu queria que você falasse algumas palavras finais sobre esse nosso bate-papo. Fique à vontade. Se quiser falar, fazer seu merchandising, pode falar, pode ficar à vontade. Está liberada. Não, primeiro sim, quero te agradecer por poder inaugurar esse projeto que você está fazendo aí. Achei um projeto genial, tá? No que eu puder contribuir com ele aí, pode contar comigo. Eu acho que é um projeto super importante nesse momento, tá? Outra coisa, assim, vamos voltar. Eu quero convidar o pessoal a voltar o olhar humanizado para dentro das empresas. Vamos aproveitar esse momento que a gente está tendo que refletir sobre humanização. Tá? E a partir do momento que caírem as barreiras de confinamento, vamos levar isso para dentro das empresas e para o mercado como um todo. Isso eu acho bastante importante. Tá? Agradecer a todo mundo que participou aqui. Tá? Se alguém precisar de alguma ajuda, quem está construindo tese, aí, alguma coisa assim, estou à disposição. Tá? Os meus contatos, o Danilo passa aí para vocês. O meu LinkedIn está à disposição. Tá? Podem me procurar, não tem problema, estamos aí para ajudar no que for preciso. E te agradecer, Danilo, pela participação. Eu que agradeço por você ter participado. Acho que o convite foi dado para ti e eu fiquei rezando para que tu aceitasse. Ainda bem que aceitou. Mas muito obrigado pela tua participação. De coração. Muito obrigado pela sua participação. Teremos mais lives contigo no futuro. Eu quero te convidar para você participar novamente. Queria agradecer a todas as pessoas que participaram, inclusive a Roberta, que está fazendo comentários, a Camila, a Joyce, as pessoas que comentaram, que perguntaram, eu achei sensacional. Queria lembrar-lhes que amanhã teremos um bate-papo com o Matheus Felipe, uma pessoa sensacional, que vai falar sobre diversidade e inclusão. É algo inédito, que nunca foi falado, acho que no mundo. No mundo estou exagerando, mas pelo menos no Brasil isso não foi dito, sobre inclusão e diversidade na área de TI. Estamos falando de uma área que tem quase que mais de 90% de pessoas são homens. Então, temos aí uma dificuldade muito grande. A discussão amanhã vai ser muito enriquecedora sobre esse assunto. E na sexta-feira falaremos sobre Covid-19, pós-Covid-19, com o médico, doutor, que é amigo meu, o Guilherme. Ele vai falar bastante sobre esse assunto. Então, é difícil tirar um médico hoje, agora, onde ele está trabalhando, para falar sobre alguma coisa. É difícil. Mas o Guilherme me cedeu aí 2 horinhas aí durante o intervalo de trabalho dele para falar sobre isso. E no sábado, com o Luciano Stephens, falaremos sobre liderança. Acompanhe meu LinkedIn lá, que eu vou publicar tudo isso. Muito obrigado pela participação de todos que estiveram aqui, que estiveram debatendo com a gente sobre esse assunto. Obrigado mesmo, acho que isso é muito, muito importante. Esse canal só existe, esses conteúdos só existem porque vocês estão aqui participando, apoiando e comentando e assistindo. E eu farei tudo e o máximo possível para compartilhar conhecimento com vocês cada vez mais. Muito obrigado, Janice. Obrigado aos convidados, às pessoas que estão aqui nos assistindo. E até amanhã. Tchau, tchau.